E aí a gente vai começar a olhar para esses dois figurinhas aí da favela do Muquiço, né? O entorno desses caras, né? O bonde quebrado, aquele mato queimado, e eles estão fazendo o carnaval deles ali. Então, tanto a referência das cores, quanto essa referência de, meu, tô nem aí, não tem problema. Pode estar tudo arrebentado aqui, que eu tô feliz e que eu tô tocando a minha vida para frente com alegria. A mesma coisa essa senhora. Essa aí é a Ana Piade, tá? Ela foi diretora da Vogue por 35 anos. Ela faleceu recentemente, mas ela era a grande estrela de vários desfiles de moda, porque todo mundo queria saber qual que era a cor da bengala que ela ia chegar, como que seria o chapeuzinho dela, como que seria toda a roupa dela. Então a gente trouxe essa ideia do ageless, de você não ter idade para poder trazer essas novidades para cima da sua coleção, tanto a idade da pessoa quanto a idade da empresa. Pô, mas eu faço isso há tanto tempo, por que eu vou mudar agora? Nunca é tarde para que a gente possa ter esse olhar diferenciado. E aí, dentro do lifestyle do Conceito 2, a gente traz duas pessoas. A primeira delas é a Paula Ferber. A Paula Ferber, ela é uma designer de calçados, tá? Ela vende calçados na faixa de R$ 1.800 a R$ 4.000, tá? Ela, por sinal, é uma das clientes daquela empresa que eu comentei do couro de tilápia. Então foi bem bacana que eu consegui ter acesso, né, à coleção dela, assim. É muito bacana que ela traduz muito esse Conceito 2 mesmo. Então vocês podem ver pela casa dela, pelo estilo de vida dela, pelo tipo de roupa que ela usa, que os filhos usam, o entorno da casa dela, que apesar dela ter muita grana, ela traz essa ideia do natural para dentro da casa dela. Ela consegue traduzir dentro da casa dela esse Conceito 2. Então a ideia de que a gente não precisa ter um produto chinfrinha dentro desse conceito, para ter o conceito da favela, para ter o conceito do Rio de Janeiro, a gente pode ter isso também num produto muito top. E aqui também o Felipe Veloso, tá? Ele tem eu já acho o gosto dele um pouco duvidoso. Ele é o estilista da Regina Casé e do Esquenta, tá? Mas ele é um cara que ele carrega essa brasilidade, né? Então a gente pode ver que ele tem esse Rio de Janeiro intrínseco a ele, ele não consegue separar disso. Então a gente consegue ver dentro do lifestyle desse cara, tanto do visual dele quanto das obras dele, que ele tem esse quê de brasilidade. Então é bacana a gente olhar para isso. E aí a gente tem a cartela de cores do Conceito 2. Então a gente tem o início da cartela bem verde, bem azul, que é o que a gente estava falando lá, né? Bem natural. E a parte de baixo dessa cartela que traz aquela ideia do quente, do dourado, né? Aquela parte de referências brasileiras muito forte. E aí a gente cai no Conceito 1, que é a última parte da nossa pirâmide, né? Que são os 60%, né? Que é realmente o povão, né? E não é a torcida do Corinthians que está ali, é a torcida da Vila Vintém, tá? Mas a ideia é de que a gente comece a olhar. Se no Conceito 3 a gente olhou para cidades que não tem mar, no Conceito 2 a gente olhou para cidades que tem mar, aqui a gente começa a olhar para o interior do Brasil mesmo. É pegar e ir lá para o interior do Nordeste mesmo e ver, meu, como que vive aquele cara, meu? Como que o cara consegue com R$600 suprir a necessidade de 8 filhos, né? E como que ele consegue fazer isso com alegria? Quem já viajou para o Nordeste percebe que o tratamento lá é inigualável, assim. E são pessoas muito mais sofridas do que a gente normalmente. Então a gente começa a pensar nesse humor espontâneo, né? Essa coisa de Shakespeare que o brasileiro tem, do existo porque insisto, né? Ainda bem que ele insiste, né? Mas a ideia é que a gente comece a olhar também, além desse humor espontâneo, para o visual desses slides agora vai ser um pouco bacana. Porque a gente vai olhar dentro desse Conceito 1 para essa nossa arte manual. Então essa pintura das carrocerias de caminhão, então a gente vai começar a ver essa madeira desgastada, essa pintura manual, que por mais que a gente tenha várias carrocerias feitas por uma mesma empresa, como elas são pintadas à mão, nenhuma vai sair igual à outra. Então a gente está trabalhando aqui dentro do Conceito 1, 60%, então aqui realmente é o nosso produto massificado. Mas como que eu consigo, talvez, no meu produto massificado, trazer uma ideia que a pessoa pegue na mão e fale, pô, foi feito para mim. Então talvez na hora de você fazer aquela textura, pegando bem desse slide, por exemplo, vou fazer uma tira, uma peça que tem um silk ali, uma estamparia digital. Por que não desenhar isso à mão, ao invés de pegar um vetor e deixar isso um pouco mais rígido? Por que não trazer um pouco de alegria para cima dessa peça? É essa a nossa intenção. Então a gente vai começar a olhar para esse feito à mão, para esses filetes, tá? Quem já esteve na Argentina sabe, talvez quem não esteve também já saiba, mas eles têm muito forte fileteado portenho, e eles levam isso muito a sério, e tem muito artista brasileiro indo para lá agora aprender a fazer esses filetes. Tem muitos tatuadores do Brasil que estão
indo para lá para poder realmente aprender esse traço diferenciado e como que eles fazem isso. E a gente tem isso aqui no Brasil, feito nessas carrocerias de caminhão há muito tempo. E podem notar também, em todas as imagens, tá? Algumas eu posso esquecer de falar, mas essa ideia da madeira é muito forte, dos materiais um pouco mais rústicos, e a gente vai ter a ideia dentro do conceito 1 da passagem do tempo. Então a gente vai começar a prestar atenção em como que o tempo vai agir em cima do nosso produto, e talvez antecipar isso para o nosso consumidor. Então a gente vai olhar para o desenho simples, né? Aquele desenho simples, mas a gente começa a ver também aqui a cartela de cores e a madeira desgastada. Como que o uso desse caminhão acabou estragando um pouco essa madeira que está ali mostrada na imagem. Aí a gente já tem, né, parece impossível, né, uma aplicação dessas, mas vocês devem conhecer o Marcelo Rosenbaum, que é o responsável pelas reformas de casas no Luciano Huck. Ele foi contratado pela Oxford, uma empresa de louças, para fazer a estamparia de uma coleção, né, e ele usou justamente o fileteado em cima dos caminhões. Então a gente consegue ter já uma referência muito forte em cima de produto, né, com o que a gente está falando agora. Então esse nosso caminhão, que vocês conseguem ver na parte de baixo ali, a carroceria, ele vai levar a gente para as feiras, né? Eu acho muito engraçado, do lado da minha casa em Ribeirão Preto tem uma feira, e toda vez que eu vou de domingo sair, eu sempre acabo indo de carro e bato naquela feira, eu tenho que sair de lá. E um dia eu resolvi ir nessa feira e ver, pô, meu, todo domingo tem isso ainda existe, né? Da época da minha avó, uma feira dessas, e é incrível assim, porque a gente tem hábitos muito brasileiros em cima de lá, e a gente começa a poder analisar aquilo e pensar em como que eu posso trazer isso no meu dia a dia. Então, primeira referência visual aqui, muito aplicável, é essa ideia das caixas de feira, né? Primeiro a gente pensar que esse cara jogou essas caixas lá em cima do caminhão, sem pensar em nenhum momento em como ficaria isso graficamente, mas tem uma combinação de cor muito bacana, e a gente começa a ver esses perfuros das caixas de feira. Então talvez isso possa ser tanto uma gravação do meu laminado, quanto uma gravação em cima do couro, ou então eu pensar talvez uma sobreposição de materiais, que eu consiga por aqueles furos ver o material de trás e trazer um diferencial para o meu produto. A geometrização dentro desse conceito parece um fundo de piscina, mas na verdade isso é uma parede. Vocês podem ver que tem uma árvore na foto. Então essa ideia de geometrizar, de fazer tudo com quadrados e cores e conseguir fazer uma estampa de um jeito diferente, talvez fazer uma peça do calçado, uma peça de algum produto diferenciado. Então é a gente olhar para essas feiras e conseguir pensar, né, nessa inventividade do brasileiro, né? Essa coisa que foi falada antes da palestra, essa coisa do empreendedorismo brasileiro, de se virar com nada, né? Então esse cara fez o móvel dele, que ele precisava ter acesso a essas caixas de feira, que antes deviam ficar empilhadas, né? E ele não conseguia ter acesso à última, e ele fez o móvel, mas não precisou colocar puxadores, né? Porque ele já tem os vazados das caixas, que atuam também como transpiração para os produtos, né, que são produtos naturais, mas também atuam como essa ideia dele poder puxar sem o puxador. Então aqui uma imagem de Lima, no Peru, né, na saída do aeroporto, que a gente consegue ver essa ideia dos cartazes, né? Então dentro desse conceito 1, além dessa coisa da madeira desgastada, etc., a gente vai ver muito forte letras e números aplicados. Então é uma tendência forte do esportivo, dessa ideia da Copa do Mundo, das Olimpíadas, que vai vir para todos os tipos de produto. Então a gente tem essa ideia das letras e números destacadas por meio das bordas. Então a gente tem aquele número 18 muito forte, e cores também, né? A ideia aqui é simplesmente comunicar aquilo que eu precisava saber. Então vai ter um show, vai ser no dia 18, prestem atenção. Então aqui números e letras aplicados, né? Novamente com uma aplicação diferenciada. Então a gente consegue ver aquela coisa do stencil que foi falado lá no conceito 3, né? Ela volta aqui, então a gente tem aquele número 9 feito com stencil. Vocês veem que tem duas arestas ali. Tá, mas era conceito 3. Eu consigo ter a mesma aplicação dentro de produtos da minha linha, né? Produtos tanto de qualquer conceito que eu possa ter. Então a nossa ideia é justamente ter essa ideia do 360 graus, da gente poder aplicar isso em todos os tipos de produto. E aqui já vem, né, com as passarelas, a gente já coloca algumas imagens de passarela para mostrar essa ideia dos números e letras. Do meu lado direito, o desfile do Dries Van Noten tem um número grande colocado, com uma referência muito forte ao esportivo, ainda mais que é o número 9, né? É o nosso cabeça de área que está ali, então a gente já tem essa referência do esportivo muito forte. E do lado esquerdo, a Gil Sander já trabalhou com um conceito chamado de tipologia, que na verdade é a construção de letras e números.
Quando a gente trabalha com design gráfico, e isso é muito forte no meu escritório, então eu posso falar para vocês disso daí, essa parte do design gráfico a gente costuma construir uma tipologia diferente para cada marca, não simplesmente pegar uma fonte que já existe no mercado e fazer. Então eles construíram uma tipologia e desconstruíram isso para poder criar essa estampa. Então são curvas e retas que podem construir letras e números, mas na verdade eles utilizaram de uma forma diferente e dá um efeito muito legal. E aí, né, essa ideia de novo do mobiliário, né, a reciclagem dessas placas, né, como que elas podem trazer uma referência visual. Então a gente consegue ver ali tanto combinação de cores, quanto também esse desgaste, a passagem do tempo, e aí a gente começa a ver a geometria de linhas, de listras, e também letras e números. Então, a gente trabalhar em cima dessas novas tipografias, então a gente pensar realmente como escrever talvez alguma coisa diferente, como utilizar letras e números de forma diferente em cima do meu produto, e ali no número 2 a gente consegue ver de novo aquela ideia da passagem do tempo. Então, aquele vestido que tem uma imagem, que tem uma estampa totalmente esportiva, né? Que na verdade a gente tem só aquela ideia da sombra dos números formando toda a estamparia, e do lado de cá é aquela coisa do bicolor que eu tinha falado. Então a gente tem um número chapado na frente e tem um degradê no fundo, que a gente consegue ainda ver em cima dessa imagem alguns rebites e algumas ideias de que aquele fundo ali era um fundo metálico. E aí a gente vai bem para o interiorzão do Brasil mesmo, né, para aquela parte do humor espontâneo, e a gente vê essa propaganda da Bela Ótica em Teresina, e a gente percebe que o cara não colocou nem o endereço, nem o telefone e nem nada, ele simplesmente colocou Bela Ótica. Então você sabe que existe a Bela Ótica ali. O único telefone que tem em cima dessa divulgação é no lado, aqui no cantinho, tem o telefone do cara que pintou esse muro, né? E a gente começou a ver na nossa pesquisa que eles são agentes dos muros, né? Quando você vai querer pintar o muro, ele fala, não, mas naquela outra esquina passa muito mais gente e o teu consumidor aparece muito mais lá do que aqui. Só que ela vai te cobrar um pouquinho mais para poder pintar aquele muro. Então, essa divulgação diferenciada do brasileiro, eu não sei em Birigui como que é, se tem também, mas na época de campanha política tem muito disso, que a pessoa vende um pedaço do muro da casa dela para poder fazer a campanha, e depois ela volta, né? Mas a gente tem muito dessa propaganda informal, desse mercado diferente que a gente tem aqui dentro do Brasil. E a gente começa a ver como que essa divulgação simples e concisa, ela funciona, né? A Limpa Mais, ela limpa sofá, ou ela limpa, sei lá, calçado, né? Você percebe na hora que o cara limpa sofá, ele desenhou o sofazinho ali, e muito fácil, informações muito claras e muito sucintas. Isso é muito bacana para a gente poder começar a pensar para a parte dos nossos catálogos, para a parte da divulgação dos nossos produtos também. E aí esse cara aqui, que foi genial, ele trabalha em Fortaleza, que tem um grande número de turistas franceses. E o turista francês, ele costuma, né, os franceses costumam acentuar a última sílaba das palavras. E quando ele pede gelo, ele pede gelô. Então o cara foi lá e escreveu que ele vende ali gelô, né? E essa referência dessa foto, além dessa ideia do humor espontâneo, também é a cartela de cores e a textura da nossa porta. E é uma coisa engraçada que foi pintada essa parede já, né? A gente teve informação de que foi pintada, que tem uma lei no Brasil. Apesar de a gente ter vários livros, eu tenho vários livros que eu consigo ver erros de português, mas a gente tem uma lei no Brasil agora que está passando por todo o Nordeste, como se fosse uma receita federal ali, que a gente consegue ter eles estão apagando os muros que tem português errado, né? A gente só pode ter então escrito o nosso português totalmente correto. Só que a gente começa a perder um pouco desse regionalismo, né? Do jeitinho brasileiro de se virar daquele jeito. Por exemplo, né, esse senhor que, cansado de todo mundo falar para ele, qual que é o sabor mais gostoso de cocada que o senhor tem? Ele virou e simplesmente falou, pronto, aqui só tem delícias, tudo que você pedir aqui é gostoso, né? E além disso, essa imagem também serve como referência de cores e texturas. Então a gente olhar para esse jeitinho brasileiro de criar uma máquina que tira a casca dessa laranja, da gente conseguir pensar, né, em realmente como fazer isso com o nosso produto, como criar alguma coisa diferenciada no nosso produto, pensando que ele é um produto de 60%, ele é um produto de giro rápido. E aí a gente vem para esse cara aqui, que ele tem uma atividade muito bacana, né? Você imagina perguntar para ele, né? Pô, o que você faz, né? Ah, eu conserto o disco voador.
Mas a ideia também, né, a composição de toda essa imagem, a gente olhar para as 4 pedras que tem na janela dele, né? Para que esse cara vai usar essas 4 pedras, né? Ele vai açoitar o cachorro, ele vai jogar na esposa que chegou mais tarde no dia seguinte, mas ele tem aquelas 4 pedras ali. A combinação de cores dessa imagem é muito bacana. E a gente tem essa ideia da brasilidade, né? Para que tapar o buraco da parede para poder escrever o R, quando eu posso ignorar aquilo e deixar o meu R cair no canto? E fica ainda mais legal quando a gente vai ver o veículo automotivo dele, a bicicletinha dele, que tem o endereço dele. Em seguida tem latitude, longitude e altitude, para que realmente o disco voador possa encontrar o local para ser consertado. E além disso, a gente tem dentro dessa imagem, o degradê de cores é muito bacana, e também a ideia da passagem do tempo, né? Essa madeira um pouco mais desgastada. Então a gente traz o Hollywood, né? Na segunda passada, no CQC na Bandeirantes, eles falaram uma coisa muito bacana, que eles disseram que o Rio de Janeiro é Hollywood sem filtro. E é engraçado, né, que a gente tinha justamente esse slide, né, que na verdade a bateria da Escola Vai Vai de 2012, ela foi essa indumentária do Star Wars, e essa foto foi tirada quando esse integrante ia embora para pegar o ônibus. Você imagina sentar no ônibus e do lado está esse cara, né? Mas essa ideia de que a gente tem no Brasil, né, dentro de uma foto dessa, a gente consegue ter a nossa calçada, que é um ícone muito forte brasileiro, a calçada de Ipanema. A gente tem a ideia do futebol, mas o nosso futebol jogado na areia, jogado na quadra, jogado em qualquer cantinho que a gente tem dentro da garagem de casa, mas o futebol do Brasil muito forte, e essa nossa aceitação do que vem de fora, né? Aquilo que poderia muito bem ser renegado, a gente aceita, abraça e vira parte da nossa cultura também. Então a gente olha, para mim esse é o slide mais bonito de toda a apresentação, mas a gente olha para essa cartela de cores, essa ideia do nosso regionalismo, o degradê do céu, a textura dessa areia e a textura do barco. E a gente começa a ver nesse barco a ideia da gradação de cores. Então como que ele oxidou, como que a passagem do tempo fez com que esse barco tivesse essa cara diferenciada. Talvez se essa foto fosse uma lancha totalmente 2013, 2014, não teria tanta graça quanto é do jeito que está sendo apresentado. Então a ideia de cores contrastantes, tanto cores contrastantes entre si, quanto contrastantes entre o entorno dela. Então aquele muro chapiscado que não tem cor nenhuma, fazendo uma contraposição em cima desse portão. E aí o vazado, né? Hoje estava muito quente aqui, mas a gente pensa no calor do Nordeste, quando você para o avião, abriu a porta do avião, você está suando já. E como que os caras resolvem, né? Eles têm muito vento. Então como que eles conseguem resolver isso? Então o vazado dessas casas é totalmente proposital para que esse vento possa ajudar um pouco a arejar o ambiente. Então a gente consegue pensar a fazer um paralelo desses vazados com aqueles vazados das caixas de feira, que também estão dentro desse conceito. Então a gente consegue ter em cima disso uma ideia muito boa para a gente poder começar a trabalhar o laser e talvez trabalhar realmente estamparia em cima dos nossos produtos. Então a gente vai falar nessa ideia da passagem do tempo, das camadas de tinta. Então a gente consegue ver nessa madeira que teve tinta azul, foi desgastada, teve tinta amarela, ela foi desgastada para poder chegar nesse resultado final. Então a gente consegue talvez antecipar esse desgaste do nosso produto, entregar para o consumidor uma visão um pouco diferente do que ele espera encontrar no produto dele. Então esse desgastado também nessas mesas e cadeiras, que além da gente ter esse tecido chita, né, que é muito produto básico, produto brasileiro de muito giro, um valor muito baixo, a gente tem essa estampa da chita e a gente tem também esse desgastado do metal e da madeira. E aí a torcida da Vila Vintém, fazendo a festa ali, essa ideia da união do brasileiro, né? E de que cada um está fazendo uma coisa. Vocês podem reparar que tem um cara limpando a janela lá atrás. E não está nem aí para nada que está acontecendo ali na frente, né? Então a gente tem essa ideia da nossa junção. E isso fica muito mais forte quando a gente está falando de esporte. E obviamente no Brasil não tem como falar de esporte sem falar futebol. Então a gente traz essa ideia do esportivo, dessa torcida brasileira para cima dos nossos produtos esportivos. Então a gente traz a coleção da Givenchy, como que eles trabalharam a bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, com cores diferentes, e como que eles trouxeram alguns elementos, estrelas, linhas, listras, números e letras, que vão transformar o produto para ter uma cara um pouco mais esportiva. Então a ideia é de que listras e efeitos de volume podem trazer essa ideia de bandeiras, pode trazer essa ideia dos escudos de times, etc.
que a gente tem aqui, né? Alguns, não sei, como que é? Birigui também tem bastante corintiano ou não? Tem também? Bom, mas isso aí não é montado, tá? Não foi eu que montei, tá? Não tenho culpa no slide, tá? Mas a ideia foi realmente mostrar essa ideia das listras e de como que os escudos, dentro da combinação de preto, branco e vermelho, como é que a gente consegue ter diferentes combinações em cima dos esportivos, tá? Como que a gente consegue ter isso daí em cima dos produtos de uma forma diferenciada. E até no feminino, né? Até no feminino a gente consegue trazer essa ideia do esportivo tanto na modelagem quanto na estamparia. Então estampas clássicas como o poá e a estrela, então o poá já vem perfurado e a estrela já vem como um aplique, como talvez uma peça rebitada, alguma coisa assim que possa traduzir um pouco dessa ideia do esportivo. E o mimetismo entre listras, parece que foi montada essa foto, né? Mas essa ideia da gente ter o listrado um pouco mimetizado, um listrado por cima de outro, trazendo um efeito óptico um pouco diferente em cima do produto. E isso eu já visto nas passarelas também, tanto na passarela em si, quanto na roupa dos modelos, né? A gente tem essa ideia do preto e do branco, esse mimetismo muito grande, não só no preto e branco, tá? Talvez tenham pensado, então nós vamos usar muito do preto e do branco. Pode ser que sim. Na nossa cartela, por exemplo, não tem o preto e branco. A gente pode brincar com esse mimetismo em cima de outras cores. E aí tem, finalizando o conceito 1, a Joana Matsukeli. Ela é uma moça que ela trabalha com DVDs, ela é uma produtora de DVDs de São Paulo, e ela leva bem esse lifestyle do conceito 1. Ela consegue mesclar uma peça de design, que é essa poltrona, que custa de uns 12 a 14 mil reais, com aqueles santinhos ali. Com aqueles santinhos do lado direito ali, que ela tem acesso somente em locais, né, de artesanato. Então ela consegue valorizar os dois lados e a gente consegue ter uma visão 360 do Brasil, tá? Ela corrobora bem com esse discurso nosso do conceito 1, e vocês vão poder ver dentro do material impresso essa entrevista dela, que fala realmente quem que ela é, onde que ela nasceu, o que que ela faz da vida, por que que ela é nosso conceito 1, por que que ela representa o nosso conceito 1. E aí no final a gente tem as cores do conceito 1, então tem essa ideia, né, de a gente poder fazer aquele mix de cores que foi falado, e tem essa ideia de trazer o interior do Brasil à tona no nosso produto. Em seguida eu faço a chamada para vocês para o Inspirablog, não sei se vocês conhecem, vocês devem ter acesso a vários sites de pesquisa todos os dias. O Inspirablog é um projeto muito bacana da Sintecal, a gente tem uma consultora disponibilizada só para esse projeto, onde ela faz o quê? Ela faz o filtro de vários outros sites de moda, de pesquisa, e coloca lá. E além disso, a gente tem uma categoria chamada Acertamos. Isso é muito bacana porque daqui 6 meses vocês vão entrar lá, por exemplo, e vão ver, nossa, o Vitor tinha falado para mim dessa ideia do filete dos caminhões. E aí vai ter lá uma coleção de alguma marca de calçados que vai ter usado isso. E a gente coloca a foto lá e fala, olha, lembra que a gente falou? E a gente começa a relembrar os assuntos que a gente tratou no passado. Então é bacana por quê? Porque o Inspirablog ele vai meio que confirmando isso que a gente está falando nas palestras. Então, antes de vocês fazerem o Verão 15, por exemplo, já vai ter um monte de confirmação dentro desse blog. É só colocar no Google o Inspirablog que vai ser fácil de vocês acharem. Outra chamada pro Inspira Mais, então 14 e 15 de janeiro em São Paulo, no Shopping Frei Caneca, ele é paralelo, vai ser segundo e terceiro dia da Coromoda, é muito fácil o acesso, tem vans que fazem esse traslado, Coromoda, Inspira Mais, Coromoda, vale a pena. Eu creio que em um período vocês consigam visitar o Inspira Mais, ou uma manhã ou uma tarde. Então assim, não precisa de um dia inteiro, não precisa de 2 dias. Vocês estando em São Paulo, vale a pena passar lá para dar uma olhada nos componentes. Outra chamada que eu faço, que não está aqui, lógico, mas é a chamada para a oficina de criação do Marney. O Marney é o consultor do mesmo núcleo de design da Sintecal que eu participo, um gaúcho. Quem veio nas palestras anteriores conheceu ele. Ele vai estar amanhã aqui, das 8 ao meio-dia, fazendo a oficina de criação. Quem quiser fazer inscrição, eu não sei ainda se tem vaga. Não tem? Tá, então as vagas estão esgotadas, desculpa. Mas amanhã tem oficina de criação. Como que funciona? Na verdade, o Marney vai trabalhar amanhã com algumas pessoas, né, que fizeram a inscrição antecipadamente, esses conceitos, né? Ele vai realmente focar nesse material impresso e realmente poder falar, é assim que a gente pensou, e traduzir isso no produto. É um exercício muito bacana, mas que vocês também podem fazer. O início desse material impresso que a gente entrega, ele tem algumas questões levantadas no início que vocês podem acabar
preenchendo, a ideia é que vocês façam realmente uma reflexão de como está funcionando a minha empresa hoje e como que eu posso trazer um diferencial para ela no verão 15. Em seguida aqui tem o logo dos nossos patrocinadores, e eu queria agradecer a atenção de vocês. Eu sei que é bem conceitual, mas é bacana a gente começar a pensar lá, né? E como fazer a gente trazer um diferencial para o nosso produto aqui. Boa noite.